Pessoal, antes de nós iniciarmos aqui, eu gostaria só de dar um recado. Eu não lembro, não sei se vocês lembram, né? Mas há algumas semanas eu conversei com vocês a respeito de uma enquete para que vocês pudessem ajudar um projeto lá da USP de Ribeirão Preto chamado Revela Gov, que iria disputar com vários outros projetos do mundo inteiro sobre as melhores iniciativas globais de transparência, enfim, lá na ONU, na Assembleia, onde o Bolsonaro teve aquele discurso desastroso. E graças à ajuda de vocês, o projeto foi avaliado, foi bem avaliado e ele foi selecionado para passar para as outras etapas, para ser financiado, enfim. Então, muito obrigado pelo que os desenvolvedores do projeto falaram para mim. Depois do dia que eu fiz a divulgação aqui para vocês votarem lá no Revela Gov, o projeto teve uma votação muito grande e nós conseguimos fazer com que esse projeto nacional da Universidade de São Paulo pudesse chegar até patamares mais bem avaliados lá na ONU. Então, muito obrigado a todos que compartilharam, a todos que votaram também. Muito obrigado a todos que se inscreveram. Então, perceba como que nós podemos fazer a força aqui no nosso canal, né? Graças ao compartilhamento, à troca de informações, a gente consegue crescer. Então, se inscreva no canal, também compartilhe esse vídeo. Vamos fortalecer o canal do Professor Leonardo rumo aos 25 mil inscritos. Eu sei que talvez você possa estar um pouco cansado desse assunto, da polarização, mas é muito interessante e é importante nós finalizarmos, pelo menos por enquanto, esse assunto aqui no canal, com esse vídeo final a respeito da polarização política que nós estamos passando, ou que nós estamos comentando, melhor dizendo, que é uma reflexão a respeito desse assunto. Nós já falamos vários dias a respeito dele, muito motivado pelos seus comentários, mas eu gostaria de finalizar, pelo menos por enquanto, trazendo uma reflexão para vocês. Porque é o seguinte, né? Teoricamente, nós não vivemos uma polarização nesse momento. Porque simplesmente a eleição não existe mais. Se não temos eleição, não temos polarização. Perceba, por que isso? Porque o nosso próprio sistema eleitoral, ele tende à polarização, ele leva naturalmente a uma polarização, já que no segundo turno você vai ter um candidato A quanto o candidato B, você vai votar sim ou não para um dos dois. Então é uma escolha binária. E esse é o nosso sistema eleitoral e já começa, e desde 1998 que nós temos segundo turno. Então há essa polarização naturalmente nas nossas eleições nacionais. Mas então por que nós estamos discutindo isso fora do período das eleições? Já que naturalmente quando a eleição acaba, praticamente acabou a polarização política. Porque nós precisamos começar a discutir um ponto importante que é as motivações que levam cada uma das pessoas a falar sobre polarização, a criticá-la, a enaltecê-la, condená-la, enfim. E aí nós precisamos diferenciar os pensamentos das pessoas, o pensamento da Tabata Amaral, o pensamento do Ciro Gomes, do João Dória, do Bolsonaro, do Lula, o meu, o seu e o nosso como povo. Então, quando a Tabata Amaral ela critica a polarização, qual é o objetivo dela? O que está por trás da fala da Tabata Amaral? E aí é importante nós percebermos que existem dois tipos de discursos sendo travados. E aí nós podemos falar que são dois discursos polarizados, como você queira. Existe o discurso político da polarização, que é o discurso de quem faz a política, da Tabata, do Ciro, enfim, das outras pessoas, e tem o nosso discurso como sociedade. É claro que quando a Tabata questiona, quando a Tabata critica a polarização, PT, PSL, quando ela fala que ela quer ter uma política mais voltada ao que nós tínhamos antes, com o PT, PSDB, aquela questão toda pacificada, é claro que ela tem um interesse político por trás. O que ela quer fazer é justamente, ela está propagando a mensagem ou a ideologia que ela adquiriu no Renova BR, que pode ser para favorecer Luciano Huck, que é um possível candidato. Ou João Amoedo, já que essa também é uma forma de você privilegiar esse tipo de candidato que é contra a polarização. João Amoedo já fala que é contra. Mas por que essas pessoas, Luciano Huck, Tabata Amaral e João Amoedo, são contra a polarização? Porque quando você tem estabelecido a polarização do PT com o PSL, o jogo já está praticamente definido. Não há espaço para uma terceira via. Então quando você fala que há a polarização dois polos, você não abre espaço, você não abre margem para uma terceira via. Então, para esses candidatos, João Amoedo, Luciano Huck, eles precisam achar um espacinho. Só que nesse ambiente dividido já não tem como. Então, o que eles querem fazer? Eles querem atenuar o discurso, atenuar essa disputa política para que eles possam ter um espaço. No caso do PT, a polarização, por meu ver, já é boa. Por quê? Porque, olha só o que acontece. Antes nós tínhamos a polarização PT-PSDB. Agora nós temos a polarização PT e Bolsonaro, PT e PSL. Então, para o PT, isso é muito bom. Porque independentemente de quem está competindo, o PT está lá. É basicamente assim, olha, eu não sei quem vai vencer o campeonato, mas eu sei qual é um dos times que vai estar na final. Então, independentemente de quem estiver no âmbito da direita, o PT vai estar polarizando.
Então, para o PT e o seu projeto hegemônico, isso passa uma imagem, passa uma mensagem de poder muito forte. Então, para o PT é legal, é interessante esse discurso polarizado, esse ambiente de polarização. Para o Ciro Gomes também é. Porque se o Ciro Gomes ele consegue se polarizar, ele consegue se diferenciar do PT, ele mostra que ele é uma outra via, ele é uma outra oportunidade além do PT. E ele precisa se diferenciar. Ele precisa se colocar dessa forma, como sendo uma pessoa diferente do PT. Só que o caminho dele é muito mais difícil do que, por exemplo, do João Dória. Por quê? Porque a hegemonia da esquerda, o lado polarizado à esquerda, já está em domínio do PT. Então o Ciro Gomes ele precisa destronar o PT da esquerda. Para o João Dória, a polarização também é boa. Porque ele polariza com o Bolsonaro e ele precisa se mostrar como sendo o anti-esquerda. Então, para ele, a polarização também acaba sendo benéfica porque ele consegue se desassociar do Bolsonaro e não há uma hegemonia na direita. Então, ele consegue se desassociar do Bolsonaro e se antagonizar com o PT. E é um caminho mais fácil do que do próprio Ciro Gomes. E agora, para Bolsonaro, nosso último grande player para as eleições de 2018, para as eleições de 2022, ele está praticamente já polarizado. Porque o Jair Bolsonaro, ele é o presidente da República, ele é a situação, e todo o resto acaba sendo naturalmente oposição, então já ele possui ali uma polarização. Então perceba que esse discurso é um discurso político dessas pessoas. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque esse é um discurso político que despolitiza. A despolitização também é política. Então, quando a Tabata começa a falar, o Luciano Huck, o João Amoedo, o Brasil não anda para os lados, nós temos que acabar com essa disputa, isso é falso, isso é balela, porque isso despolitiza as pessoas. Porque se nós temos a política de interesses distintos, se nós temos uma disputa de interesses, um interesse de A, um interesse de B, um interesse dos ricos, um interesse dos pobres, como que nós podemos falar que existe um único interesse para o Brasil? Ainda mais um país com a população que nós temos, o tamanho que nós temos, isso é balela, isso é algo que despolitiza. E ao despolitizar, você castra a possibilidade daquela pessoa reivindicar alguma coisa. Como que o interesse maior é o Brasil? Mas qual o Brasil que nós estamos falando? Nós estamos falando do Brasil do estado de São Paulo ou o Brasil do Acre? Ou o Brasil de Roraima? Nós estamos falando do Brasil da região sul ou da região sudeste? Ou da região nordeste? São muitos Brasis totalmente diferentes. Não tem como nós falarmos que existe só um interesse. E quando você fala isso, que a política ela não pode ter essa polarização, quando você começa a tentar colocar um discurso que o interesse maior é o interesse do Brasil, nós precisamos responder essa pergunta: qual o interesse que nós estamos falando aqui? É o interesse do mais rico? É o interesse do mais pobre? Então esse é um discurso que despolitiza, porque você tira a possibilidade da pessoa de reivindicar os seus próprios interesses, ou ela pode achar que é errado. Eu preciso, como muitas pessoas começaram a falar, não, eu aceito sofrer a reforma da Previdência caso o nosso país recupere a economia, tenha uma retomada do crescimento econômico. O que Bolsonaro falou, você prefere ter direitos ou você prefere ter emprego? Uma balela esse discurso, um discurso mentiroso. Mas como nós temos esse momento de despolitização promovido justamente por essas pessoas que negam a polarização, Tabata Amaral, Luciano Huck, João Amoedo, com o intuito político, você acaba despolitizando a população e você deixa a população sem saber que ela pode reivindicar os seus próprios direitos. Então isso é muito ruim para a população. Esse discurso político despolitiza e acaba ferindo a população. E qual é o nosso interesse aqui do canal do Professor Leonardo? Eu não sou o cabo eleitoral de Bolsonaro, não sou o cabo eleitoral de Ciro, de Tabata, de Dória, do Luciano Huck, não sou o de ninguém. O meu papel aqui, que eu já tenho falado para todos vocês, é tentar criar uma corrente de reflexão. É ser um instrumento de combate ao anti-intelectualismo, principalmente de combate ao pensamento superficial. E o meu objetivo é tentar politizar as pessoas. Então, quando você começa a criticar a polarização, eu já não gosto disso. Porque eu acho que é importante. É importante nós termos esses polos bem definidos, porque você consegue se identificar com cada um deles. E assim você começa a falar assim, olha, eu me identifico um pouco com o Ciro, mas eu não tanto com esse ponto dele, então eu vou me ramificar dele. E aí nós conseguimos começar a criar ramificações, distribuições. E mostra que, olha, só porque eu critico o Ciro Gomes, não quer dizer que agora quer dizer que eu não posso, só porque eu gosto do Ciro Gomes eu não posso mais criticá-lo. Não, isso é uma tolice. Eu não preciso só ter o mesmo pensamento dele. Se eu gosto do Bolsonaro, eu posso discordar dele, que é algo que a direita tem sofrendo muito recentemente. Tem sofrido isso recentemente. Nando Moura, por exemplo. Nando Moura apoia Bolsonaro, mas ele tem divergências com Bolsonaro. E aí o que acontece? Não, você não pode polarizar com o Bolsonaro. E aí o que acontece? Vem um ataque maciço da direita contra o Nando Moura. Por quê? Porque nós não temos essa vertente de poder, essa ideia, essa concepção de poder
divergir politicamente. Nós não podemos mais ter essa polarização. E esse é o nosso papel aqui. Entenda quando eu quero falar, não podemos mais ter esse pensamento de polarização. Nós precisamos ter um pensamento unificado. Então, qual é o meu objetivo aqui, como sociedade, como cidadão, não sendo um político? É tentar fomentar sempre o pensamento reflexivo e tentar fomentar a politização. E todo e qualquer discurso, seja da sociedade, ou principalmente da classe política, que tende a despolitizar a sociedade, a gente vem aqui e tentamos fazer a reflexão. Se você ficou com alguma dúvida a respeito de todos esses vídeos de polarização, deixa aqui nos comentários, isso é importante, porque por hora, vai ser muito difícil eu voltar a esse assunto tão breve, tão logo. Mas vocês vão deixando aqui os comentários e a gente pode ir pincelando para fazer um outro vídeo com as suas considerações. E você sabe que os seus comentários são o combustível que faz aqui o canal do Professor Leonardo continuar funcionando. Então, muito obrigado a todos. Me siga no Twitter também, @profleoficial.